Detonou, isso mesmo, Domini detona o casamento de Cadu Moliterno e diz: é uma cilada. Bom, gente, vamos falar também sobre o grupo do amor, porque o grupo de Domini se coloca ali como o grupo do amor. Nossa coerência é o amor. Foi o que disse ali um dos integrantes do grupo de Domini, e ele concordou. Bom, e vamos falar também sobre amizade ou jogo. Existe amizade dentro de reality show? A amizade de fato é real? Sim ou não? E também rachou. Acabou de vez porque Rayane foi rejeitada pelo grupo, né, em que ela está, que é o grupo de Carol, e o grupo de Carol simplesmente detonou, criticou a postura de Rayane. Muito, gente. Eu vou te falar sobre isso também e ser verdadeira. Agora a gente vai falar de Renata, a campeã do BBB 25, que encerrou ali a festa de São João da Thay dizendo que ela foi verdadeira em tudo. Vou te contar isso e muito mais. Então você que tá aí, vem pra cá, chega mais, chega junto, chega perto. Não esquece de deixar o seu like, seu joinha é muito importante. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, tá bom, gente? Bom, e vamos falar também, é claro, vamos aqui falar um pouquinho sobre a personagem de Raquel na novela Vale Tudo, Thaís Araújo, que desapareceu da novela. Cadê Raquel? Bom, vamos lá. Gente, antes da gente falar aqui, por favor, é muito importante que você deixe o seu like, tá? Seu joinha aqui é muito importante pro nosso canal. Bom, vamos falar sobre o pós-quebra-power que tivemos ontem, né? Ontem foi um quebra-power mais, podemos dizer, mais civilizado, né? Não tivemos tantas tretas, grandes emoções, mas após o quebra-power, tivemos algumas situações ali, inclusive a gente vai falar de uma delas, que foi a fala polêmica de Adriana sobre o filho de Carol. A Adriana teve uma fala conversando ali na área externa, ali na casa e tal. Eike, antes da gente entrar aqui na Adriana, deixa eu só pontuar aqui algumas coisas que eles falaram ali. Eike disse que Carol e Radamés e Cadu e Cris ficaram com medo da volta de Adriana e Domini, por isso que eles não apontaram o casal no quebra-power. E é bom a gente deixar aqui uma observação, porque o Domini e a Adriana também não apontaram a Carol e o Radamés no quebra-power. Então, eu não bateu muito isso que o Eike disse, gente. Porque ambos os casais que têm rivalidade forte ali na casa não se chamaram no quebra-power. Então, se Carol e Radamés, Cadu e Cris ficaram com medo da volta de Domini e Adriana, vice-versa também, né? Podemos dizer assim. Sim ou não? Não, pela lógica do Eike, né? Eu tô falando aqui pela lógica do Eike, tá? Mas vamos lá, porque eu quero falar sobre isso aqui. A Carol falou ali sobre... A Carol não, a Adriana. Sobre a Carol e o Radamés, ela disse: não tem justiça na cabeça deles. Eles vieram passar por cima de tudo aqui para ganhar. Então a Adriana, esposa de Domini, diz que Carol é capaz de fazer qualquer coisa para chegar na final, é capaz de passar por cima de tudo para chegar onde ela quer, ela e o seu marido Radamés. E falou ali, citando inclusive o filho de Carol Radamés. Aí ela disse assim: se são assim aqui dentro, são lá fora. Se um filho deles cometer um crime, vão passar a mão na cabeça, porque é filho. Foi o que ela disse. Gente, essa fala foi bem polêmica. Eu vi muitas pessoas criticando essa fala da Adriana nas redes sociais, porque assim, você falar do jogo da Carol, do Radamés, que é isso, que é aquilo, é uma coisa, né? Você criticar o jogo da pessoa ali dentro, criticar a postura, criticar ela, ok. Mas quando você entra com uma pessoa de fora, ainda mais quando se trata de crianças, né? Nós sempre falamos isso aqui. Quando fala de filhos e tal, assim como o filho do Eike foi criticado, a gente já até falou isso aqui, os filhos do Eike foram criticados, né? Por uma comentarista de reality show, a gente falou isso já aqui. E também criticamos essa pessoa que criticou, que falou mal do filho do Eike. A mesma coisa agora. A Adriana está trazendo o filho de Carol Radamés e dizendo que se cometer um crime, os pais vão passar a mão, vão passar pano, e isso e aquilo, e vão proteger, e por que isso e aquilo. Bom, e aí a gente entra numa situação bem grave aqui, né? Pelo menos ao meu ver, tá? Porque você coloca um filho de um participante dentro do jogo e é uma fala bem pesada, pelo menos pra mim, tá?
Qual é a sua opinião sobre isso? E ainda eles conversando ali, o Wake falou o seguinte: sei que a Carol tá ali se explicando pra Cris. Aí a Adriana, vai se explicar, vai cair. Como não desculpa a explicação de uma pessoa que tá no meu grupo? A Cris é obrigada, senão vai ficar sem grupo. Ou seja, que a Cris era obrigada a ouvir o que a outra tava falando, porque senão ela fica sem nada, né? Sem grupo. Bom, e aí vamos dar sequência, porque o Domini afirmou que o casamento do Cadu é uma cilada. Isso mesmo. O Domini, ele tá com um negócio ali contra a Cris desde aquele dia, né? Vocês sabem muito bem. E ele não engole a Cris. Ele não consegue aceitar de nenhuma maneira a Cris dentro do jogo. E aí ele disse que, inclusive, já tinha rasgado elogios pra Cris em outro momento, né? Mas agora ele vê que o Cadu, na verdade, entrou numa enrascada. Ele, inclusive, citou ali o momento quando ele conheceu a esposa do Cadu, viu uma mulher ali bem mais nova que o Cadu, fitness, toda isso, toda aquilo, mulher linda e tal, fazendo altos elogios pra ela lá atrás, tá, gente? Mas agora ele tá vendo que não é nada disso, tá? E aí ele disse como ele fez isso com a vida dele e se enrolou com uma pessoa tão vulnerável. Foi o que o Domini disse sobre o Cadu Moliterno. Eita. É difícil, né, essa fala do Domini. Gente, desculpa, eu sei que tem pessoas que torcem pro Domini. Ok, cada um torce pra quem quer. É um jogo, né? Só que essa fala do Domini também é uma fala incoerente. Você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Como ele fez isso com a vida dele e se enrolou com uma pessoa tão vulnerável? Porque nós também vemos isso vindo da parte dele, né, gente? Com a Adriana. Muitos criticam a Adriana aqui fora por ela estar casada com o Domini. Certo? Bom, e aí o Domini disse que não encarou a Cris ontem no Quebra-Power, né? Que a Cris falou que ele ficou encarando ela, né? Aí ele falou, eu não tava encarando a Cris, eu tava olhando pro Cadu e tal. E aí ele diz, cara, eu entendo que ela não enxerga direito também, né? Pra usar aqueles óculos daquela grossura. Bom, e aí vamos lá E, nega, quando porque... ele falou isso, o Radamés foi pra cima dele, né? Não gostou, não. No momento que ele Ah, falou lá no isso, Quebra-Power? é lá no Lá no Quebra-Power. Quebra-Power. Inclusive, eles citaram muito também o Radamés nessa conversa que eles estavam tendo aí fora, que o Radamés tudo se mete, tudo se enfia nas discussões e tal. Eles pontuaram muito também ali o comportamento do Radamés, que se mete em tudo dentro das questões ali do jogo. E aí, gente? Bom, agora vamos lá, porque nesse mesmo assunto, nessa mesma conversa que estava rolando aí, eles disseram que o amor, nossa coerência é o amor. Foi o que o grupo do Domini apontou. Domini disse, pra falar a verdade, acho que nós três, ou seja, ele, a esposa dele, Adriana, o Eike e a Nath, e a Ana Paula e o Anthony. Nós três estamos em mais vantagem, mesmo que estejamos em menor número, mas estamos em mais vantagens porque somos mais conscientes de que um aqui é com o outro. Grupo grande lá, entendeu? Eles ficam meio ferrados ali. Nós aqui estamos mais tranquilos, vamos caminhando aqui mais na paz, estamos mais nos acostumando com o que vem pela frente, cada vez menos. Ou seja, estamos nos acostumando com as coisas que estão vindo contra nós e tal. Aí a Adriana pontuou que os aliados do grupo deles, que foram eliminados porque, pelo menos, eles saíram livres de qualquer tipo de inimizade entre eles. Foram na paz. Eles se livraram disso. Qualquer tipo de inimizade que poderia acontecer aqui, foram em paz e tá tudo certo. Aí a Adriana fala mais, ó, porque conforme o grupo vai ficando menor, eles podem acabar tendo que se votarem para poder se salvar da DR. Aí a Adriana aponta isso, que é uma questão que vai acontecer no programa, porque ela, por exemplo, pode acabar tendo que votar numa aliada, num aliado. E que se tiver que acontecer isso para poder se salvar, ela não vai ficar chateada se o outro também fizer isso com ela, porque aquilo ali, né, vai entender porque não tem outro jeito, não tem outra opção. Só que tem gente que não entende isso. Tem gente no grupo que acabou saindo que não entende isso. E aí ela fala, como exemplo, o Everton, que saiu, tá? E aí o Eike fala o seguinte, a gente pode estar em desvantagem numérica, mas a vantagem da verdade, da coerência, do amor que a gente sente um pelo outro é a nossa coerência. E o Domini fala, uma coisa que eu aprendi é não fazer deboche. Se você visse a cara da Carol, ela provoca e tal. Ela debochou de mim no último quebra-pau e não sei o que e tal. Bom, gente, e aí?
existe de fato essa coerência no grupo ali? Existe esse amor que é pregado ali entre eles? Eles estão certos sobre pontuar essa situação? Inclusive, a Adriana falou que ela acredita que o Domini e ela vão voltar de uma DR, entendeu? Olha só o que ela falou, ela acredita que ela e o Domini voltaram da DR não para manter o embate, mas sim para mostrar a verdade do casal. Não viemos com estratégia para mudar no meio do caminho, somos assim, falamos a verdade, intensos em tudo que falamos ou que fazemos. Então, é isso. Amizade em reality é real ou não? Vamos falar agora sobre isso? Porque ali na cozinha, a Carol, a Cris, a Rayane ficaram falando sobre a situação, né, da amizade da Cris com a Nath, que não tem mais. Porque a Nath ontem no Quebra-Pau disse que tinha uma amizade muito grande pela Cris, que votou nela naquele Quebra-Pau, Hélio Cadu. Cris disse que não existe amizade, amigas, não somos amigas, estamos aqui nos conhecendo e tal. E aí ficou esse debate. Aí a Carol falou, pensando do jeito que a Nath está argumentando, ela estabeleceu um vínculo de amizade real aqui com o Domini. Aqui dentro é um jogo, a gente está conhecendo as pessoas, então quando eu vejo que que eu tenho um vínculo legal, a pessoa está tá fazendo isso, está fazendo aquilo, está tendo uma série de ações que não são coerentes com aquilo, então assim, ok, então vai pro seu lado. Se vendo essa série de atitudes, eles querem caminhar juntos, aí ela está se referindo a Nath, que anda junto com o Domini. E aí ela falou, ok, se eles querem continuar andando com o Domini, você tem todo o direito de escolher não andar, Cris. E é isso. E tal. E aí ela fala, é o seu direito. Lá fora, se você quiser, né, continuar a amizade. Eles falam muito sobre isso, então aborda muito isso. E aí eu queria aqui saber de vocês, gente, se existe amizade em reality show, se essa amizade é real, se ela não é real, se de fato as pessoas criam vínculos ali, ou se na verdade tudo é por conta do jogo, tudo é por conta de conveniência, para você ter mais um para votar junto com você, ou... Nega, eu acho que essa questão da Cris e o Cadu, eles construíram isso, né? No início ali, né? Amigos de todo mundo, né? Todo mundo. Não tinha grupo. Não tinha né? grupo. Não tinha grupo. Agora as pessoas cobram cobram dela, principalmente, uma coisa que ela não pode dar. Porque ela vai ter que votar. Né? Ela vai ter que criar inimizades, ela vai ter que ferir alguém. Então, assim, e nós vimos isso ontem, né? No Quebra-Pau. Essa cobrança em cima da Cris, né? Porque, por exemplo, ela votou em alguém, né? Ah, votei em você, você não pode votar em mim, porque você prometeu, você era meu... E em jogo isso não pode existir. Então é uma cobrança... É muito ruim, nega, em reality show, né? Você tentar ser amigo de todo mundo, né? Ali. Mais cedo ou mais tarde isso acaba acontecendo, né? Então, assim, esse tipo de jogo é um jogo muito perigoso. Verdade. Que as pessoas vão se decepcionando. E foi o que a Cris e o Cadu, talvez sem querer ali, plantaram, né, nega? Exatamente. Inclusive, foi uma questão que foi levantada, né? Porque a Cris, outrora lá, tinha cobrado a amizade do Domini, né? A Cris e o Cadu cobrado a amizade do Domini e da Adriana por ter colocado eles em quartos inferiores. E no outro dia lá, acabaram votando também no mesmo aliado, né? E aí ficou isso, vocês estão cobrando da gente uma coisa que vocês fizeram também. Então, e aí? Soa como uma incoerência da Cris, né? Ou não, gente? Eis a foi questão. a questão da palavra, né? Que o Cadu cobrou tanto do Domini. Porque, né, parece que ele tinha prometido o Domini que ia cuidar, né? O Domini tinha prometido a ele que ia cuidar dele, que ia ali protegê-lo, né? E sendo que ontem o Eike aproveitou, né? Essa questão para ali apontar o Cadu, né? Então foi. E assim, ficou bem feio, tá? Eu achei que o Cadu e a Cris ficaram meio bem, assim, não souberam se defender direito, não souberam argumentar muito bem, ficaram meio que vagando ali, sabe? O próprio grupo deles, que agora eles estão inseridos, né? O grupo da Carol, achou que eles não foram muito bem ali na dinâmica, tá, gente? Foi mesmo, eu não sabia disso. Eles falaram, eles não foram muito bem na dinâmica, ela não conseguiu falar muito, sabe? Não conseguiu ali argumentar muito bem contra o Eike. O Eike trouxe isso e teve um momento até que ela falou, vocês querem me destruir, né? Ela falou com o Eike, né? E o Eike foi muito bem ali, nega, né? Argumentando e
ficou mal pra caramba ali. Ontem foi um dia ali que o Cadu e a Cris se deram mal. Foi mesmo. E essa cena que vocês estão vendo, essa imagem da Carol, da Thalira e a Silvia aí no quarto, foi o momento em que elas estavam falando sobre a Cris e sobre o Cadu. Estão dizendo aí que eles vão ser alvos da próxima semana. A Carol falou, eu tenho medo de Cris e Cadu saírem, porque eu fico com dó dos dois. Ela foi jantada hoje. É tanto bombardeio, eu sei disso. E sei disso, porque eu fico nessa posição. Então... Gente, eu acredito que se Cris e Cadu forem para uma DR, dependendo ali como é que tá o negócio, né? Eu acredito que eles possam sair, gente. Eu não sei se eles têm essa força aqui fora para se manter no jogo, não. Eu não sei. Por exemplo, né? A gente pensa muito quem, por exemplo, poderia ir com o Domini e a Adriana e pudesse sair ou ficar, né, nega? Por exemplo, eu acho que a Thalira, se for numa DR com o Domini, eu acho que o Domini sai. Tu acha que a Thalira tira o Domini? Eu não sei. Porque ela tirou. Ela foi em duas com né? Aquele negócio da Gretchen, ela cresceu muito, né? Mas só que tem uma questão, porque o Domini, ele é o oponente da Carol, né? E assim, eu não sei se porque eu tô vendo um público aqui do Domini crescendo, né? A gente tá vendo sim, muito isso. E principalmente as pessoas que não gostam da Carol ali estão indo pro lado do Domini. Exatamente. Então... Que tem se comportar... nega, eu acho que falar também exageradamente em reality show, também você se complica, né? E o Domini tem essa proeza de falar nas horas certas, né? Pelo menos isso, né? Ele fala ali nas horas... E quem tá destrambelhando parece que é a Adriana. A Adriana que não falava muito... a Adriana lá no início do jogo ficava com aquela cara de choro dela, se escondendo atrás do Domini. Não quero falar, não quero me posicionar, deixa que ele fala. Agora ela resolveu, destrambelhou tudo, gente. Tá falando tudo que tem que falar e que não tem que falar. E aí? Bom... Nega, mas sobre a pergunta, eu acho que não existe, não. Não existe amizade? Eu acho que não. E, nossa, temos inúmeras provas disso. Então não existe amizade em reality show. Me lembrou até uma música, mas esquece. Vamos lá. E agora a gente vai falar sobre o grupo que rachou, gente. A Rayane, ela foi, vamos dizer assim, rejeitada, né? Ela está sendo rejeitada pelo grupo que ela está, no grupo que ela está, que é o grupo da Carol. E o grupo da Carol realmente, assim, simplesmente criticou, detonou ali a Rayane. Caraca, quem diria que isso fosse acontecer agora, né, gente? Na altura do campeonato, né? Porque, vamos lá, olha só, Rayane lá no quarto, conversando com seu marido Vitor, disse que não vai mais procurar Carol, Thalira e Silvia para conversar, porque percebeu a mudança de assunto quando ela estava por perto. E ainda levantou a hipótese de terem aceitado ela e o Vitor no grupo só para somar voto. Aí você talvez não esteja entendendo o que aconteceu que ela não vai procurar, mas por que ela falou isso? Então... Estava conversando mais cedo, Thalira, Carol e Silvia, sobre Rayane. Elas estavam conversando sobre o comportamento da Rayane, né? Sobre algumas atitudes da Rayane, que elas não gostam, ali no grupo. E nesse momento, Rayane chega. Quando a Rayane chega, elas resolvem mudar de assunto drasticamente. E a Rayane fica sem ação, assim, né? Tipo, meio perdida. Como assim? Eu tô sobrando aqui. E aí ela fala isso com o Vitor. Tá? E aí ela desabafa com o Vitor, que se sentiu ali como se fosse a própria Adriana do Domini, que chegou ali, né, se aproximou da Carol e tal, e elas mudaram de assunto. E aí ela desabafa com o marido dela sobre isso no quarto, então vai fazendo altos desabafos sobre rejeição, sobre não estar se sentindo ali aceita, né, dentro do grupo. E aí vamos lá pro quarto da Thalira e do Rafa, que o grupão tava lá. O grupo estava lá conversando da Rayane. Thalira disse que quer chamar a Rayane para conversar, deixar claro que não houve nada pessoal, que não tem nada pessoal contra ela, quando elas estavam conversando ali. Quando tem conversas específicas dela com a Carol e com a Silvia, não é que elas estão falando, assim, que a coisa que a Rayane, né, não possa saber, mas é que existem conversas específicas entre elas, que são amigas há mais tempo e tal. E aí a Carol ia conversar, aquela conversa toda, aquela coisa toda. Carol comentou que a sensação de que ela tem ali é que a Rayane força uma amizade como se elas fossem best friends desde o início do programa. E ela acabou de chegar. E aí ela vem falando coisas se incluindo, como se ela estivesse aqui desde o início. E
Eita, gente. Eu sei que o pessoal ali começou a falar mal mesmo. Começou a citar várias atitudes da Rayane dentro do jogo, como se ela fosse amigos deles de longa data, e que ela fica se incluindo em tudo e tal. Aí isso e aquilo outro. Sendo que lá atrás ela tava, nem grupo ela tinha, ela era do grupo neutro, e isso e aquilo. E agora. Aí a Carol fala, pois é, e ela não pode dar uma de louca agora não, dizendo que era nossa amiga, porque ela nunca foi, agora que ela tá vindo. Aí ela, ela teve um dia ali que na volta que a Thali chegou, ela deu um abraço na Thali, e eu nem pude chegar. E da mesma forma, ela foi me abraçar, que a Thali não pôde chegar em mim, e tal, como se fosse amiga, assim, aquela coisa. Então, gente, eu sei que a Rayane foi bem... O clima esquentou ali. E foi bem feio, né? Isso, né, nega? Foi feio. O pessoal aqui não gostou muito, não. Isso é coisa de grupão, hein? Cuidado, Carol. Aí tem um perigo, hein, gente? E aí? O que vocês acham dessa situação aí? E o assunto só não continuou porque deu toque de recolher ali, tá? Tiveram que ir cada um pro seu quarto e aí não pôde continuar o assunto. Porque eles tiveram que ir pro quarto dormir, né? Pra ir embora lá pros seus quartos. Mas eu sei que a Carol não tá satisfeita aí com a Rayane e disse que a Rayane tá querendo, né, parecer que é amiga de muito tempo, sendo que não é. Complicado. E aí, qual a sua opinião sobre? Agora vamos falar sobre, mudando de assunto aqui, saindo um pouquinho de Power Couple, a gente vai falar sobre Renata, que encerrou ali o São João da Thay. Acabou a festa de São João da Thay, né, gente? E a Renata, campeã do BBB 25, ela falou, essa sou eu, essa é minha energia. Inclusive, ela agradeceu ali o pessoal, a festa, a dona do evento e tal. E a gente vai mostrar esse vídeo da senhora Renatinha, falando sobre ela ser verdadeira, ser ela mesma. Vamos lá. Aí eu tava até vendo aqui um vídeo que colocaram da companhia Barrica, que eu subi no palco pra dançar com eles. Cara, muito legal. E eu gosto de fazer essa imersão mesmo, sabe? Ir, viver, conhecer, apreciar, admirar. É muito, muito lindo São João. Foram dias lindos de festa. E ainda mais que ela utiliza também a força do evento para fazer ali uma ação social, que é pro Criança Esperança. Eu sou de projeto que foi apoiado pelo Criança Esperança, então assim, a importância que isso tem. E, enfim, foram dias lindíssimos. Parabéns, Thay. São João impecável. Organização, a galera animada. Até na hora que a gente foi fazer ali as entrevistas, a gente brincando com o pessoal. Minha energia é assim mesmo, pra quem não me viu lá dentro do reality. Eu sou desse jeito mesmo. Sempre fui inimiga do fim nas festas. Gosto de curtir máximo até o fim, dançar, enfim, entregar tudo. Fiquei muito feliz. E bora pra mais uma semana. Semana aí cheia, graças a Deus. Que Deus venha aí prosperando, continue abençoando nossos dias, iluminando essa semana, trazendo sabedoria pra gente, paz pro nosso coração e alegria sem fim. Um beijo. Cadê? E é isso, meu povo. Viva a Renatinha. E agora a gente vai falar sobre Thaís Araújo. Cadê a personagem de Thaís Araújo? Raquel, que sumiu de Vale Tudo, gente. A Raquel sumiu. Eu quero ler aqui para vocês sobre essa situação aqui no portal Uai, tá? Que fala sobre o desaparecimento de Raquel. A trama parece que estar querendo tirar a Raquel da novela. Só pode, tá? Só pode. A mulher não aparece mais na novela. Olha só, a autora reduz cenas de Thaís Araújo e Raquel some em Vale Tudo. Nos últimos capítulos de Vale Tudo, o público vem percebendo algo em comum. Raquel, interpretada por Thaís, praticamente sumiu da trama. A protagonista da novela das 9 chegou até a não aparecer em um episódio inteiro. Fato raro para um papel central de qualquer folhetim da emissora. Na segunda-feira, Raquel sequer foi vista no episódio, algo que chamou a atenção tanto dos telespectadores quanto dos bastidores da produção. Um levantamento feito pela coluna de Gabriel Vaque, da Folha de São Paulo, revela que entre segunda e quinta, a personagem acumulou apenas 6 minutos e 36 segundos de sua presença. A semana anterior seguiu um ritmo semelhante. Raquel apareceu por 8 minutos, principalmente em cenas que envolviam debates com Ivan sobre o roubo dos dólares. Enquanto isso, outros personagens têm destaque, como Maria de Fátima, Odete Reutemann, continuam com mais visibilidade. Ainda de acordo com Gabriel Vaque, o afastamento temporário de Raquel foi uma decisão da autora, Manuela Dias. Ou seja, gente, então é isso. Raquel foi uma decisão da autora, né? Sumir ali com a personagem. E a boa notícia é que ela vai voltar com força total a partir de julho, quando vai enriquecer com o sucesso do seu restaurante. Nega,
Às vezes eu fico pensando, será que não deram um tempo também? Porque ela deve estar com um problema pessoal, né? Porque acontece, ela tem filhos. Eu não sei se é isso, né, gente? Pode ser, pode ser. Ela tem que, sei Pode lá, ser. resolver um problema pessoal e dar aquela sumidinha. Pode ser. Pode ser. Ou- Ou porque às vezes a personagem dela tá um pouco chatinha, né? Cansativa. E as pessoas. Não, a audiência realmente está baixa, né? E nós estamos vendo que a novela está tendo outros rumos, né, Pois nega? é. Como cresceu, principalmente o papel da menina lá, né? Que tinha um problema com o Cauã Raymond. A Fátima, né? A Bela Campos. A Bela e tal. Campos cresceu pra caramba, enfim. Pois é isso, gente. Mas ela vai voltar em julho com tudo, tá? E a gente tá esperando essa volta triunfal de Raquel, rica, poderosa. Eita ferro. Thaís Araújo, É né, isso. nega? Pelo amor de Deus, né? É isso, meu povo. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, seu joinha é muito importante. E até o próximo vídeo. Filhos Canal.